Fala galera, seja bem-vindo ao Saber de Bolsa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como atingir o patamar de R$ 1.000 de dividendos por mês. E além da parte teórica, eu vou te mostrar 36 ativos, isso mesmo, 36 ativos, que pagaram ótimos dividendos nos últimos 12 meses. Dentre eles são 20 fundos imobiliários, sendo 8 de papéis e 12 de tijolos, mais 13 ações, mais 3 títulos do Tesouro Direto, que também estão remunerando bem. E fazendo uma média de todos esses veículos, pensando numa carteira que tivesse exposição à renda fixa, que tivesse exposição aos fundos imobiliários e às ações, eu vou te mostrar qual é o valor que você precisa para chegar nos R$ 1.000 de dividendos mensais, R$ 1.000 de renda passiva mensal. Não é fácil. Antes de ter R$ 1.000 de dividendos mensais, você vai ter que ter R$ 50, você vai ter que ter R$ 100, você vai ter que ter 250, 500. É um processo. O problema da maior parte das pessoas que querem ter renda passiva, querem ter uma ótima aposentadoria, querem ganhar uma grana, sei lá, para aposentar, para viver sem precisar trabalhar, é que essas pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem do nada hoje, recebendo, sei lá, X por mês, passar daqui um ano no máximo, quer estar recebendo 2x ou a mesma quantidade de salário que recebia de renda passiva, isso através da bolsa. A galera que não investe não tem um horizonte de longo prazo. E isso é um problema muito grande porque é com um tempo em exponencial, elevando o seu patrimônio, que você vai conseguir chegar nesse patamar de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 em renda passiva mensal e muito além disso. Então já coloque isso na sua cabeça, é um processo. E é justamente nesse processo que você tem que focar. Os aportes mensais em ativos bem escolhidos, com consistência, com certeza vão te levar a ter um bom patrimônio no longo prazo. Agora vamos para a parte dos ativos e dessa nova fase econômica que o Brasil se encontra, né? O Brasil teve um declínio da taxa Selic desde mais ou menos 2016, 2017 até 2020, onde ela chegou a ser 2% ao ano, e a gente está num novo ciclo de alta da Selic. Com esse novo ciclo de alta, os títulos públicos ficam mais interessantes, é claro, e outros ativos também começam a ter dividendos mais atrativos. Um exemplo que a gente pode dar são os fundos imobiliários de papéis. E aí eu vou começar por essa classe, a classe dos fundos imobiliários. Como eu disse, eu trouxe para vocês 8 fundos imobiliários que estão pagando ótimos dividendos. E qual é a média de dividendo que está rolando entre os fundos imobiliários, pelo menos nesse momento atual? É uma média que dá para você conseguir ali uma média de 12% ao ano. Lembrando que esse é um recorte temporal, mas os fundos de papéis costumam pagar ótimos dividendos, eles têm mais risco do que os fundos de tijolo, é claro, é uma carteira de crédito, mas o que aconteceu para os fundos imobiliários de papéis estarem pagando tanto? Isso ocorreu por dois motivos, porque as cotas dos fundos imobiliários caíram bastante de uns tempos para cá, com a alta da Selic, e muitas pessoas saindo dos fundos imobiliários para ir para renda fixa. E essa é uma estratégia que eu não acho que faz muito sentido. Não simplesmente sair dos fundos para ter renda fixa. Se você quer ter renda fixa, dá para ter, vou te mostrar nesse vídeo, mas a sua alocação de renda fixa é uma, a sua alocação de fundos imobiliários e investimento em imóveis é outra. Você não pode ficar pulando de uma para outra só porque agora essa aqui está pagando 10, agora essa aqui está pagando 12, agora essa aqui... Porque assim você vai degradar muito o seu patrimônio. Então as cotas dos fundos caíram bastante e os indexadores dos fundos de papéis aumentaram muito. Quais indexadores? IPCA, IGPM, a taxa de juros no geral aumentou. Então isso faz com que as dívidas fiquem mais caras. E o que são os fundos imobiliários de papéis? Fundos de dívidas. É uma empresa que faz captação de dinheiro e faz empréstimos para outras empresas, construtoras, empresas do ramo imobiliário. Essas empresas pagam a esses fundos imobiliários. Como esses indexadores aumentaram, os rendimentos também aumentaram muito. O primeiro fundo que eu quero falar com vocês é o VGIP. Tá aqui na tela já o VGIP. A gente consegue ver essas quedas aqui, ó, de 6 meses, um ano atrás. Uma queda que não é tão expressiva no longo prazo e é até um fator positivo dos fundos imobiliários de papéis é que eles tendem a andar de lado no longo prazo, porque todo o retorno, 100% do retorno, que é o pagamento daquelas dívidas, é retribuído ao acionista, diferente dos fundos de tijolo, porque os imóveis se valorizam, então aquela cota se valoriza e ele distribui somente a receita do aluguel, o lucro dos aluguéis.
Beleza, mas está aqui VGIP distribuindo 12,76% nos últimos 12 meses. Então aqui a gente já começa a perceber talvez aquela média que eu falei de 12% nos fundos de papéis, nos fundos bons. Dá para você conseguir uma média de 12% numa carteira de fundo de papel. Outra coisa logo no VGIP que eu quero falar é que sempre aqui nessa bolinha azul vai estar o preço da cota atual, o valor atual da cota. E é em cima desse valor que os dividendos foram pagos nos últimos 12 meses. A porcentagem desses dividendos está em cima desse valor de cota atual. A cota atual desse fundo é de R$ 100,34. Eu não vou ficar falando de todos os fundos, mas vocês podem bater o olho aqui para identificar se cabe no seu bolso comprar uma cota deles ou não. Aqui o MCCI, outro fundo de papel, uma média com um dividendo um pouco menor nos últimos 12 meses, 8,95. RECRE 11, 14,45 de dividendos nos últimos 12 meses. DEVA 11, outro fundo imobiliário de recebíveis, outro fundo de papel que pagou nos últimos 12 meses 17,3%, um rendimento altíssimo. E é bom falar que esse dividendo ele está sobre a perspectiva da cota no valor atual. Então, quem comprou, por exemplo, a cota lá atrás a R$ 140, a R$ 150, essa pessoa não está recebendo 17% de dividendo. Essa é uma oportunidade, uma janela que está sendo aberta agora, pelo fato das cotas estarem baratas. É uma oportunidade que se abriu de termos maiores dividendos nos fundos imobiliários por esse momento econômico de alta na Selic. Então acaba que os fundos imobiliários também são pressionados, eles são precificados um pouco abaixo para o rendimento das cotas serem um pouco maior e bater um pouco mais de frente com a renda fixa. É um ajuste do mercado. DEVA 11 está aí, fundo imobiliário que pagou 17% nos últimos 12 meses. VRTA 11, Fator Verita, né, fundo imobiliário. É um fundo de CRI também, é um fundo de papel que distribuiu nos últimos 12 meses 10,26%. Iridium, outro fundo de papel, 13%. Iridium é um fundo muito conhecido, é um fundo de papel já um pouquinho velho na bolsa e também é um ótimo fundo. Lembrando que nada aqui são recomendações. Nenhum ativo aqui é uma recomendação de compra ou de venda. Eu estou tentando te mostrar que é possível ter uma carteira voltada em dividendos e construir uma carteira no momento atual que tem uma boa relação de dividend yield, que tem uma boa relação de distribuição de renda passiva em cima do preço que você pagou por aqueles ativos. E vamos para o próximo fundo de papel. XPCI 11. XP Crédito Imobiliário. Esse é um fundo que pagou nos últimos 12 meses 10,5% sobre o preço das cotas atuais. Hoje a cota está em 97,83 no dia que eu estou gravando esse vídeo e hoje ele teve uma boa alta aí de 2%. Hoje é dia 13/10. O próximo fundo e último fundo de papel que eu quero falar aqui e apresentar para vocês, caso vocês queiram estudar, é o Kinea Índice de Preços, um fundo também de papel que distribuiu nos últimos 12 meses sobre a cota atual 12,9% de dividendo. Então, beleza. É possível encontrar bons fundos de papéis distribuindo uma média entre 11% e 12% de dividendos por ano. É possível encontrar esse tipo de fundo de papel? É muito possível. Tem aqui 8 fundos imobiliários de papel que você pode ver e estudar mais a fundo, caso você queira, e ver se cabe na sua tese de investimento. Os próximos fundos imobiliários que eu quero falar com vocês são os fundos imobiliários de tijolo de cada segmento específico. Primeiramente, vamos começar falando de um segmento que está em alta, que está bem famoso e que realmente faz muito sentido essa tese. Eu gosto muito dos fundos de investimento em logística, acho que o Brasil ainda tem muito para crescer em logística e está num bom momento para isso, um momento após um ano caótico que acelerou esse processo de e-commerce, que acelerou a necessidade das empresas terem galpões logísticos, fazerem uma boa distribuição e entrega das compras online. Então vamos lá, sem enrolação, o primeiro fundo é XPLG, XPlog, né? Ao fundo imobiliário da XP de logística. Ele distribuiu nos últimos 12 meses 7%, que hoje é de R$ 101,90. Então tá aqui, ó, XPLG, os fundos imobiliários de tijolo estão nessa média mais ou menos de 7%. Você consegue atingir essa média com a carteira de fundos de tijolo, né? E olha, pô, um fundo muito grande, com mais de 10 ativos logísticos, com os contratos sendo corrigidos pelo IGPM e pelo IPCA, e que sofreu uma queda relevante e considerante nesses últimos 6 meses. A gente pode ver aqui uma queda de mais de 11%.
Próximo fundo é o HGLG. Esse fundo distribuiu 8,34% de dividendos para os seus acionistas sobre a cota atual de 164. E outra coisa legal da gente ver aqui, um fundo também multiativo, multi-inquilino, com mais de 10 ativos e com os contratos sendo corrigidos por IPCA e IGPM. Próximo fundo, BTLG, 7,27% de distribuição de dividendos. Também sendo um fundo com mais de 10 ativos, mais de 10 galpões logísticos, tendo também os contratos corrigidos por IGPM e IPCA. E mais um fundo de logística que é o VILG11. VILG11 que está com 6,59% de dividend yield nos últimos 12 meses. E também é um fundo multiativo, multiinquilino, com contratos lastreados em índices de inflação. Saindo um pouco, mas não por completo, dos fundos imobiliários de logísticas, trouxe dois fundos que são logística e corporativo, tem imóveis nos dois segmentos. O primeiro é o ALZR, o Aliança Trust. É um fundo muito famoso, um fundo imobiliário muito famoso, e ele distribuiu nos últimos 12 meses, sobre o preço da cota atual, 5,68% de dividendos. É um fundo imobiliário que ainda está com a cota acima do valor patrimonial, um fundo imobiliário também multiativo, multi-inquilino, com contratos corrigidos pelo IPCA. Próximo fundo, RBR. Está com dividend yield aqui de 7,38%, um fundo imobiliário que está com valor patrimonial muito baixo, na minha opinião, 0,86 de cota sobre valor patrimonial. Se você não sabe como interpretar esse preço sobre valor patrimonial, vou deixar o vídeo aqui dos indicadores para vocês aprenderem, mas é um fundo também de lajes corporativas e de logístico. Ele também tem um pezinho ali no desenvolvimento, investe, constrói alguns imóveis também, focando no ganho com venda, com aluguéis, não só é um fundo de comprar e alugar. E vamos para o próximo fundo, agora mergulhando 100% nas lajes corporativas. Vino11, Vinci Offices, é um fundo de escritórios, o próprio nome já fala, né? E está aqui com dividend yield sobre a distribuição dos últimos 12 meses de 9,16%. A cota dele atual é de R$ 60 e também é um fundo multi-imóvel, multi-inquilino com contratos corrigidos por índices de inflação. Próximo fundo só de lajes corporativas também, PVBI11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário novo. Ele está com suas operações desde 2020 e está com dividend yield on cost de 7,18%. O que eu falo desse dividend yield on cost, vocês podem consultar lá, mas explicando rapidamente para vocês, é o valor que foi distribuído nos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota atual. Isso dá uma porcentagem. Essa porcentagem é o dividend yield. Quando você coloca o on cost, é dividindo pelo preço que você comprou, pelo custo. No caso, o atual dividend yield, que já é atuado sobre o preço da cota atual, é de R$ 87. É um fundo imobiliário também multiativo, apesar de ter começado há pouco tempo. Ele tem ali 3 imóveis, tem um pouco mais de 94% dos contratos acima de 36 meses, ou seja, só vão vencer daqui 3 anos, e também são corrigidos pelo IGPM. Saindo agora do ramo de lajes corporativas, indo para educação/varejo, mais focado ainda no varejo, o HGRU, é um fundo de tijolo também, que tem seus imóveis alugados para várias varejistas, lojas. É a galera do comércio que aluga os imóveis desse fundo. E ele está com dividend yield de 7,55%. Um fundo também multimóvel, você pode ver aqui que tem muitos imóveis. E também multi-inquilino, é lógico, tem muitas lojas aqui com foco nas pernambucanas, para lojas pernambucanas, né, dessa empresa em vários estados. Agora indo para outro segmento, shopping. Shoppings foi um segmento que se lascou mais do que shoppings durante o ano passado e início desse ano. Acho difícil você encontrar segmento que se lascou mais dentro dos fundos imobiliários. Os hotéis ainda sofreram muito, talvez sofreram até mais que os shoppings. Mas olha lá, MOL11, o próximo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês, que está com dividend yield de 6,7% e um valor patrimonial de um desconto de 9%. É um fundo também multiativo, multi-inquilino também. Eu fiz já um vídeo sobre esse fundo aqui no canal, comprei um pouco dele esse mês e eu vou deixar aqui o vídeo para vocês, eu comprando essas cotas e explicando por que eu comprei. Lembrando que não é uma recomendação. Outro fundo de shoppings, XPML11, XP Malls, né? Ele tá aqui com dividend yield de 5%, um dividend yield já não tão
exacerbado, mas por um momento muito difícil dos fundos de shopping. É um fundo também multi-inquilino, multiativo, com contratos corrigidos. E o próximo fundo e último fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês é o VISC. VISC 11, 5,22%, tem distribuído todos os meses, mesmo que valores pequenos em momentos mais difíceis, como foi março de 2020 e de 2021, ele ainda distribuiu fundo multiativo, multi-inquilino. Fechamos os fundos. Beleza, já vimos que dá para receber bons dividendos. Uma carteira com fundos de papéis e fundos de tijolo, você consegue uma média ali de 8, 9%, a depender dessa proporção. Se você colocar mais papéis, você pode conseguir 10, 11% de média numa carteira de fundos imobiliários. Agora vamos para as ações, né? Também quem não gosta de empresas. Eu dividi essas ações em setores também, então eu trouxe aqui de bancos, Itaú, que distribuiu nos últimos 12 meses 3,23%. Lembrando que esse dividend yield é um dividend yield atípico de 2020 e de 2021, porque eles foram obrigados a segurar um pouco desses dividendos. Mas a gente vê aqui que em 2018 e 2019 o Itaú distribuiu em média 8% de dividendos. E eu acho que num futuro não muito distante a gente pode voltar a ver distribuições assim. Outro banco, Banco do Brasil. É um banco que, na minha opinião, tá barato, é um banco que eu gosto nesses preços, apesar do risco de ser estatal. É um banco que distribuiu nos últimos 12 meses 6,53 de dividendo. É uma ótima distribuição de dividendos. Lembrando que a maior parte dos bancos distribui dividendos mensalmente, então é uma renda mais certeira, né? Não é o caso do Banco do Brasil, ele não distribui mensalmente, mas aqui a gente está fazendo uma média que a gente está buscando R$1.000 de dividendos anuais, né? Próxima ação, ramo de seguros. BBSE, BB Seguridades, 4,75%. Outra ação, saindo do ramo de seguros e indo agora para o ramo de materiais básicos, onde o subsegmento, digamos assim, é de mineração. Temos aqui CSN Minerações, que está aqui com dividend yield de 6,23%. Outra empresa que distribui bons dividendos. Esse aqui é atípico, tá, gente? 31% de dividendo de Vale. Isso aqui não vai ser a média da Vale, tem uma distribuição atípica aqui, mas tá um dividendo muito bom, né? Quem tinha Vale na carteira ali do meio de 2020 para cá tá muito feliz, com certeza. Saindo do ramo de mineração, indo para a parte química, Unipar, Unip 6, é uma ação que eu gosto bastante, distribuiu nos últimos 12 meses 9,98% em dividendos. É esse o dividend yield dela atual, sobre o preço atual, é lógico. Quem comprou lá atrás, quem comprou, por exemplo, 12 meses atrás, além de estar super feliz com essa valorização absurda de 200%, comprou uma ação ali a R$25 e recebeu nesses últimos 12 meses R$8 de dividendos por ação. Então, ele teve um dividend yield, um cost, igual a gente estava falando, de 33% mais ou menos, fora a valorização de 200% das ações. Fiquem espertos com as ações de dividendos, não é só dividendos que elas passam, também tem muito crescimento. Próxima ação. Petrolífera, Petrobras, Petro 3, quase 8% de dividend yield nos últimos 12 meses. Saindo agora aqui do ramo de materiais básicos e indo para o ramo de utilidades públicas. Vamos lá para o setor elétrico, o setor que eu gosto bastante. Taesa está com dividend yield de 12%. Esse dividend yield tem um não recorrente aqui, mas o dividend yield de Taesa também é muito bom e você pode esperar aí uma média de 8, 9% de dividendo, a depender do preço que você comprou por bons anos. Outra empresa de setor elétrico que eu gosto é a NBR, 5,24% de dividend yield. Engie, 6,74% de dividend yield. Scopel está com dividend yield de 9,64% nos últimos 12 meses. Saindo do setor elétrico, indo para o saneamento básico, também em utilidades públicas, 4,81%. Indo agora para o setor de frigoríferos, de processamento de carne, JBS, 5,2%. Beleza, mostrei para vocês que é possível receber bastante dividendos. Em vários setores da bolsa tem várias ações que pagam dividendos. Isso não é só aqui no Brasil, lá fora também. Não vou trazer ações pagadoras de dividendos do exterior, mas eu posso trazer, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Agora, a próxima classe de ativos que eu queria trazer para vocês são os tesouros. É a parte de renda fixa do Tesouro Nacional. Aqui, hoje, né, eu estou abrindo a tabela do dia 13/10, a gente consegue ver aqui pré-fixado de 10,88% ao ano. Já é bastante rendimento. Você precisaria, por exemplo, de R$120 mil para receber R$1.000 de dividendos mensais. Lógico, você ia receber 10% ao ano, que dividido por 12 meses daria os R$1.000 que você quer.
Selic, mais uma porcentagem também nesse novo ciclo de alta da Selic. É importante, digamos que pegar um time correto também nos tesouros. Eu não gosto muito do tesouro pré-fixado, porque se a inflação disparar, for para cima de 10%, você vai ter uma rentabilidade negativa. Nem precisa ir muito longe disso, porque aqui também não está o imposto de renda, né? Na minha opinião, dos tesouros, o mais indicado seria o Tesouro IPCA, e a gente já vê aqui Tesouro IPCA mais 5%, por exemplo. O Tesouro IPCA 2035 nem é um vencimento tão longo, com IPCA mais 5%. Então, beleza, também é possível receber bons dividendos, digamos, receber bons juros em cima do valor investido na renda fixa. Se você gostou de todos esses ativos e de eu ter mostrado para vocês que é possível receber renda passiva mensal, que é possível fazer uma carteira que recebe bons dividendos, deixe seu like aqui, considere se inscrever também, ative o sininho, vem fazer parte aqui do Saber de Bolsa, que isso me ajuda muito, ajuda o algoritmo do YouTube a identificar que é um vídeo sério, que eu estou tentando trazer valor e agregar conhecimento na vida de vocês. Vamos continuar com o vídeo. E aí você pode me perguntar, beleza, e se eu montar uma carteira ali, eu vou ter uma média, certo? Correto, você vai ter uma média de dividendos, você vai ter uma média de distribuição e de renda passiva anual. Você montar uma carteira bonitinha ali, focada em dividendo, com ações, com fundos imobiliários de tijolo e de papel, a depender do seu gosto pelo risco, os fundos imobiliários de papel têm mais risco, e também com um pouquinho de renda fixa, você vai receber uma média de dividendos. Eu coloquei uma média de 7%, não sendo tão otimista, nem sendo tão pessimista. É uma média de distribuição de dividendos super factível no longo prazo. Você pode receber 7% de dividend yield anual durante bons anos, com uma carteira bacana, com uma carteira bem estruturada. E aí, quanto que você precisaria para receber R$1.000 de dividendos mensais com essa taxa de 7% de dividendos anuais? Respondendo logo essa pergunta, que eu sei que é isso que vocês querem saber, você precisaria de um valor de R$ 171.429. Mas não se assustem com esse valor, porque como eu falei lá no início, é um processo. Antes de receber 1.000, você vai receber 100. E para esse processo, o que é que você precisa? Aporte constante em bons ativos. Aqui eu vim na Mobius, uma calculadora de juros compostos, e aqui eu coloquei uma simulação de uma carteira que começa com R$5.000. Digamos que você tem aí seus 25 anos, trabalhou ali desde os 18, 19, juntou, tem R$5.000 e consegue investir R$500 mensais, e pode tentar também, né, se você falar, não, hoje não sobra, mas não sobra por quê? Porque você sai para tomar uma breja todo fim de semana, você vai para balada cara todo sábado, muitas pessoas vivem com esse estilo de vida, e aí escolhas, né, da vida. Se você quiser investir, talvez você tenha que abdicar um pouco disso. Mas aqui eu coloquei uma carteira de uma pessoa que investe R$500 mensais, que começou lá no início da carteira com R$5.000 e que tem uma taxa de juros de 10% ao ano. Da onde veio esses 10% ao ano? Veio dos 7% de dividendos que eu coloquei, mais uma mísera valorização das ações e das cotas de fundos imobiliários de tijolo de 3% ao ano. Então, essa pessoa teria em 13 anos, investindo esses R$500 por mês, com essa taxa de 10%, ele chegaria no valor de 171 mil. E aí você pensa, meu Deus, 13 anos. O que eu tenho para falar para você é que se você tem até 60 anos de idade, provavelmente você vai viver mais 13 anos. Porque a média de vida do brasileiro é de 70 e poucos anos. Então, se você tem 30, se você tem 35, é muito provável que você viva mais 13 anos. E você vai viver mais 13 anos, juntando dinheiro ou não. Você pode viver gastando toda essa grana, e aí você pode ter uma aposentadoria não tão agradável como poderia ser. O que a galera não gosta é desse processo, ó. Em verde é o que você acumulou por juros. Em azul é o que você acumulou por aporte. A cada mês aqui, R$500, começando com 5 mil, você teria, depois de 156 meses, ou seja, 13 anos, você alcançaria, só pelos aportes, R$83 mil poupados, R$83 mil investidos, e de juros compostos, 88 mil. Você alcançaria aquele 171 necessário para ter R$1.000 de dividendos mensais. O que o povo não quer passar é por esse processo de acumulação. E aí, digamos que você falou, não, vou investir
por mais 2 anos, vou botar aqui 15 anos. E aí você consegue perceber que o valor de juros começa a ficar cada vez mais distante do valor de aporte. Aqui você já teria 220 mil reais. Colocando esses 220 mil reais em outra carteira, eu fiz uma projeção de alguém que não iria mais aportar. Digamos que você começou essa carteira com 25 anos, você aportou até os 40, durante 15 anos, aportando 500 reais mensais, e quando você chegou nos seus 40, você falou, não vou mais aportar esses 500 reais mensais, eu vou gastar comigo, eu vou beber vinho, vou viajar, vou fazer o que eu quiser, vou separar aqui para eu juntar uma grana e viajar pelo menos uma vez por ano, ou comprar uma TV nova, você que sabe. Esse cara parou de investir, parou de fazer o aporte mensal, mas deixou aqueles 220 mil que ele tinha acumulado rendendo durante mais 15 anos. Então, até os 55 anos, ele não vai mais tirar aquele dinheiro dos investimentos e ele vai continuar recebendo aquela taxa de 10% ao ano. Esse cara chegaria no final com 919 mil reais. E aqui já teria uma renda passiva muito mais interessante. Ele parou de aportar. Isso aqui, esse novo gráfico, tá vendo? Ó, o azul ficou parado. Ele não aportou mais e só os juros compostos foi trabalhando em cima desse valor. Se ele tivesse continuado aportando, você teria um valor ainda maior, de 1.118.000. Mas se você percebe que não é tão maior. Por quê? Porque o que é mais importante na renda variável, o que é mais importante na construção de um portfólio para o longo prazo, são os primeiros anos dessa construção, são os primeiros aportes. Porque conforme o tempo passa e quanto mais anos ficam aquele valor, menos os seus aportes finais vão ter uma relevância. Por exemplo, se você tem uma carteira de 100 mil reais e aporta todo mês R$1.000, por exemplo, você está aportando 1%. Mas, se você aporta esses mesmos R$1.000 com uma carteira de 10 mil, você aportou naquele mês 10% da sua carteira. Então, os aportes iniciais têm muito mais relevância, porque eles ficam mais tempo na bolsa e porque eles estão sobre um patrimônio menor. E aí, digamos que esse cara aportou durante esses outros 15 anos, então ele ficou aportando 30 anos, dos 25 aos 55, e depois dos 55 ele pegou esses 1.118.000 e foi fazer a parte de usufruto. Quanto esse cara ia receber? Aqui a gente já viu que 171 mil geraria 12 mil reais de dividendo anual, mas quanto ele ia receber se ele tivesse esses 1 milhão? Ele receberia 78 mil reais de dividendos anuais. Isso daria 6.500 reais de dividendo mensal. Isso aqui é aproximadamente o teto do INSS. Você não vai conseguir o teto do INSS aportando 500 reais por mês no INSS. Aportando 500 reais por mês no INSS, você não vai chegar nem perto do teto na realidade. Isso aqui é muito melhor do que uma previdência pública, é a sua previdência privada. Você tem que investir pensando nisso aqui, pensando numa aposentadoria, pensando numa criação de renda passiva. E se esse investidor, ao invés de ter investido 500, tivesse estudado mais, trabalhado mais e tivesse investido 1.000 por mês, esse valor iria para 2.150.000 reais. Isso, a gente mudando aqui, daria 12 mil reais de dividendos mensais. É nisso que vocês têm que focar. É possível, a estrada é longa, mas se você é jovem, tem abaixo de 30 anos, pode ter certeza que é muito factível e é muito provável que se você fizer tudo certinho, dedicar aí 1, 2, 3, 4 anos de estudo para a bolsa, bonitinho, às vezes nem precisa disso tudo, vai pelos investimentos passivos, é possível que você chegue nos 60 anos recebendo uma boa renda passiva mensal, a depender dos seus aportes, é claro, e do seu conhecimento de renda variável. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, comenta aqui embaixo, deixe seus agradecimentos, dúvidas, críticas, faz o que você quiser aí nos comentários, comenta pontos positivos, negativos que você viu, me conta como está a sua carteira de dividendos, quanto que você recebeu de dividendos nesse ano. É isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.